vosso grau de adiantamento, passando para o lado de cá, onde nós estamos, tereis ocasião de verificar que muita coisa que vos foi contada é a realidade pura. Assim, essa experiência eu tive. Não foi espiritismo, na Terra, quem me abriu os olhos para a luz eterna, foi espiritismo no espaço. Assim como aqui meditais, estudais, lendo lições dos livros, para que possais compreender a vida além campo, nós temos também os nossos preceptores, nossos instrutores, dedicados, que procuram burilar os nossos caracteres, limpando-os de toda a impureza e fazendo-nos sentir que aqui estamos e que a verdadeira luz nos será dada, à medida que os nossos espíritos a possam suportar. E, pouco a pouco, o desejo de subir se aproxima de qualquer um de tal forma que somos acolhidos no seio amantíssimo do nosso guia, para, com ele, viajarmos nesse espaço infinito, colhendo ensinamentos para as nossas almas. Aquele que na terra se dedicou à caridade cristã, dando do seu esforço para o bem, terá a oportunidade de colher os louros desse bem-fazer, na provação sincera do seu guia, no fruto do seu trabalho, nesses passeios instrutivos que mostram que não é em vão que se trabalha. O que se dedicou às artes e encontrou nelas o prazer suave, que produzem, saber penetrar o seu íntimo nas harmonias serenas e suaves que elas incutem no ser, terão oportunidade de ver no além, a pátria da verdadeira música, da cultura, da pintura, da poesia, e os mestres que as inspiravam na terra. Que surpresa não será de alguém que se tenha dedicado com amor, com verdadeiro entusiasmo, ao estudo da música, elevando sua alma nas suas ondas de harmonia, sentindo-se feliz em interpretar os grandes mestres, quando no além, face a face com eles, escutar suas vibrações meigas e sinceras, a lhes dizerem, sim, interpretaste bem, mas há que o farás melhor. E receber, então, os ensinamentos mais profundos, arrancar da música sua alma nas entranhas, trazê-la à superfície, para ser tocada, dedilhada. Essa criatura se encherá realmente de grande alegria, quando aquele que a inspirava, que lhe dava intuições na interpretação perfeita, quando seus dedos corriam velozes pelo teclado, face a face lhe disser, executavas bem, eu te ouvia, recebeste bem as minhas intuições, era eu quem te auxiliava, tua predileção por mim era exatamente porque me sentias sem me ver. O outro, poeta, que, consultando sua inteligência, trazia para o papel as harmonias que ela lhe ditava, conhecerá quem era o seu inspirador, quem lhe incutia as harmonias tão serenas e suaves, que ele traduzia em versos, e as suas almas irmãs terão prazer em conversarem, uma com a outra, falando sobre a arte predileta de ambos. Assim, meus amigos, aqueles que se entretiverem em sentimentos puros, nobres, que amam o que é belo, terão sempre do lado de cá a compensação dessa preferência, porque encontrarão os que foram os seus verdadeiros inspiradores, a conversarem sobre aquele tema, que tanto os preocupou na terra. Coitadas das almas infelizes, que não têm o ideal, que se entretenham com futilidades, frivolidades, coisas sem valor, quem serão seus companheiros no além? Almas do mesmo pensar, do mesmo nível, sem um ideal nobre, sem ideias levantadas e a continuação daquilo que lhes empolgava na terra, não lhes dará prazer além, porque lá o ambiente é outro, e se deseja melhor. Fora do corpo carnal, o espírito tem outras aspirações. Cultivai o vosso pensamento, desde hoje, meus amigos, procurai pensar bem, fazer bem, amar o que é belo, o que é nobre, que é justo, aproveitai a vossa inteligência, o vosso talento no estudo daquilo que é da vossa predileção, porque a ilustração do espírito é o fator indispensável ao seu progresso. Quem ama o que é belo, tem alguma coisa de nobre dentro de si, ordinariamente aspira o bem. Eu estimo e aprecio muito a orientação do asilo que vai para esse lado, consultando vocações e procurando encaminhá-las. Assim deve ser. Vós podereis ter dentro desta casa verdadeiras vocações para a música, para a pintura,
para as artes outras, conforme se forem desenvolvendo, pouco a pouco. O mundo é belo, minhas amiguinhas, tem muita coisa boa, pena é que o homem se distraia do caminho bom e enverede pelos caminhos obscuros. As crianças, é aconselhável que penetrem sempre nas veredas santas que as encaminham para o bem, estudando, aplicando-se, procurando aprender muito e amando o que é belo, a natureza, as flores, o mar, a poesia, a música, a pintura, tudo quanto enobrece. Só as almas pequeninas, sem ideal, se chafurdam no vício, nas imperfeições, nas baixezas. Pensai bem, e levai o vosso espírito bem além, para que possais desenvolver a vossa inteligência com proveito. A vós outros, meus amigos, também o mesmo conselho, pensai bem, enchei a vossa alma de aspirações nobres e não sejais tão terra a terra, a pensar em interesses mesquinhos, em coisas que chocam, que incomodam e fazem com que nós olhemos para vós com tanta tristeza, porque vos vemos assim imiscuídos em coisas pequeninas, em que até creio, que cansa pensar. São opiniões, cada um como entende. Mas eu penso assim. Agora, despeço-me de vós, fazendo votos para que em breve tenhais a vossa festinha bem alegre, e também possais encher a vossa alma de um prazer sadio, compreendendo nessa festa, duas coisas, que nela se encerram, uma, a arte em suas diversas manifestações, outra, o proveito que daí resulta, pela prática da caridade em vosso benefício. Deus vos guarde. Maria Luzia. Em 6 de outubro de 1936. Santas Exortações. Louvado seja o Senhor Deus, na pessoa sacratíssima do seu bendito Filho. Aqui me encontro, mais uma vez, em vosso meio, caríssimos irmãos, para vos recordar, novamente, todos os salutares conselhos que vos têm sido ministrados, pelos espíritos do além. Entre eles, o meu, na sua obscuridade, volta a vos dizer as coisas que já sabeis, mas que esqueceis, pela fragilidade humana do que vos achais revestidos. Meus amigos, nunca esqueçais diante da vossa mente a verdade eterna de que infinita é a vida. Se ela se limitasse a uma existência terrena, o plano do Criador, salvo o devido respeito, não denotaria a perfeição que denota. Em uma única existência, não é possível adquirir a virtude, a paciência, a resignação, a sabedoria, a pureza, que se tem de adquirir com o correr das vidas sucessivas. Hoje é a conformidade com a situação em que cada um se encontra, porque ela é determinada por quem pode, ela é necessária à evolução dos espíritos, e é por isso que Deus a permite. Alguns se encontram à beira do leito dos agonizantes, vendo, sem compreenderem, extinguirem-se vidas preciosas de criaturas, que vão deixar na terra pequeninos órfãos, que já não têm pai. Outros, encontram-se afastados dos entes que lhes são caros, sabendo-os expostos às balas dos inimigos. Outros se veem dolorosamente feridos, por verem crianças mutiladas, deformadas, mulheres assassinadas vilmente, homens, em pleno vigor da mocidade, perdendo a vida nos campos das batalhas inglórias. Outros, por verem seus queridos transviados da linha do bem viver, filhas que deveriam ser honestas sob o teto protetor dos pais, desviadas, por esse mundo de perdição. E, enquanto as mães desfiam rosários e rosários de lágrimas, os pais, fortes na sua dor, vão sucumbindo lentamente como se prestes à beira dos túmulos. Meus amigos, a vida na terra é assim. Tudo isso tem a sua explicação e vós o sabeis, porque sois criaturas crentes. Então, por que blasfemar? Por que deixar que os lábios pronunciem palavras que insultam o próprio Deus? Por que amaldiçoar, quando se deve pedir piedade? Por que magoar, quando se deve dar alento? Por que mortificar, quando todos se devem unir em prece e ter paciência com a adversidade? Cada um julga a sua dor maior, cada um pensa que a desgraça que o fere é maior do que fere o seu vizinho,
Cada um entende que a dor que lhe vai no peito, avassalando de tal forma, que parece estraçalhar o próprio coração, não tem no peito do estranho intensidade igual. Não é assim, meus amigos. Quem pode viver bem, viva. Quem pode ser santo, seja-o. Quem pode ser paciente, seja paciente. Mas quem não pode ser nada disto, porque ainda tem a fraqueza humana a governar a capacidade do espírito, esse, ao menos, não blasfeme, tenha caridade consigo próprio, lembre-se que bebeu nas páginas do Evangelho, conselhos preciosos, dados pelo Divino Mestre, lembre-se que, pelo nome sagrado de Jesus, espíritos que lhe são afins, se bateram durante a existência inteira, defendendo, honrando com a sua palavra, suportando injúrias, tudo pelo amor do Cristo. Lembre-se que o doente da alma é semelhante ao do corpo. Pobres criaturas espirituais, sem uma parcela de entendimento, fracas, de queda em queda, resvalando em precipícios, enquanto o guia solícito os acompanha para os livrar de maiores dores. Meus amigos, coragem, para viver, coragem. Quando já se dobrou mais do que a metade da existência humana, é preciso ter a experiência das vidas passadas, é preciso compreender que o mundo ri porque é insensato, o mundo se deixa empolgar, porque é inconsciente, o mundo se alegra, se encanta, se bafeja de honrarias, porque não tem a sinceridade dentro de si. As almas que mais padecem são as que mais se aproximam de Deus. Jesus nunca riu. Lede as Escrituras Sagradas. Lá se diz: e Jesus chorou. Mas não se diz: e Jesus sorriu. Sua fisionomia era plácida e serena, tinha sempre a consciência da dor. Ele sofreu pela fragilidade humana, ele sofreu pela impiedade dos descrentes, ele sofreu pela incompreensão da sua doutrina. Meus amigos, vós pregais ao Cristo, vós o exaltais, em sua grandeza, mas ainda não lhe destes dentro do coração, o altar de que ele é digno, merecedor. Porque quão grande é ele que comporta o universo inteiro, quanto se faz pequeno, para entrar no coração do homem. Meus amigos, esta exortação visa encorajar-vos, esta exortação é para vos fazer bem, é para vos dizer, cristãos, realizai a verdade eterna, que não há uma só existência para vós. O momento é de prece. E aquele que pode, aquele que é Senhor de todos os elementos pode inspirar o coração do homem e lhe dar a intuição do que é bom. Meus amigos, paciência. Meus amigos, confiança, fé, firmeza, e cada um governe a si próprio, sujeitando-se à vontade de Deus. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 9 de outubro de 1936. Um pensamento coletivo. Paz a todos vós, meus amigos. Não há como pensamento, para, de um momento para outro, tocar em diversos assuntos extremamente opostos. Ele vai de um instante à tristeza, às grandes dores, à alegria, ao abatimento, às festas, às guerras, a toda parte. O pensamento é rápido, nada se lhe iguala. Neste momento estava eu pensando nas tristezas, nas grandes dores, que atingem o mundo. E meditava, tenho de dar a manifestação no encerramento da sessão, há tanta dor, há tanta lágrima, há tanto sangue pelo mundo, que certamente eu procurarei, como tema, uma consolo para esses grandes sofrimentos. Eis que de um momento para outro o meu pensamento de triste que estava, por tocar a miséria humana, ficou alegre e jovial, por ver o curso que foi tomando o final da sessão. Todos vós vos alegrastes, o aviso feito, foi motivo de satisfação, prova de que a ideia foi aceita. E, se eu tivesse um corpo material, também aqui viria, e havia de trazer também o meu quilo pendurado no dedo. Não o posso fazer, mas haverá quem o faça por mim. Agora, ouvi o resto, meus amigos. Esta ocasião em que nos reunimos para o encerramento de uma sessão, é sempre muito solene, é um fechamento do dia. Tem havido durante a sessão, manifestações sobre diferentes assuntos, uns comoventes,
outros alegres, uns hesitantes, outros profundamente amargurados, enfim, de tudo se vê num momento destes. E eu, procurando coordenar as ideias de tudo quanto se viu, formando de tudo uma espécie de ramalhete, concito os crentes espíritas fervorosos a não se afastarem do tema prescrito para todos eles, a caridade. Como beneficiar, meus caros irmãos, esta quantidade de espíritos que batem às portas das sessões, suplicando seus socorros? Vós não precisais de grande esforço de inteligência, para compreender que em uma hora de sessão não é possível atender a todos. Só uma coisa os abrange totalmente, uma coisa os alcança em toda a sua totalidade, beneficia-os, é a prece de um coração sincero, é um minuto de silêncio, uma concentração perfeita, de cada um dentro de si mesmo, é, enfim, o pensamento de amor, partido para esses entes, a quem não conheceis, mas que, sabeis, são vossos irmãos. Eu peço também um pensamento que acompanhe o meu. Eu tenho um pensamento, neste instante, um desejo de caridade à terra. Eu desejo compensar um benefício outrora recebido, mas que me proíbem de vos contar. Mas eu devia. Eu tinha prazer em dizer, eu queria declarar de público, mas prometi ser discreta e tenho sido até hoje. Pois bem, eu queria retribuir tudo isso que recebi com esta influência benéfica sobre alguém que, por vezes, faz marejar de lágrimas olhos que eu não desejo ver chorarem. Um pensamento caridoso não é difícil, meus amigos, dizei assim, meu pensamento sob a Deus em prece, por essa criatura por quem é fiel em espírito, hoje pediu exceção. Não precisa mais. Meu pensamento apanhará o vosso e nós caridosamente, suplicaremos a Deus para que essa criatura mude de pensar, seja o que se deve ser. No fundo não é mal, mas a leviandade, o pensamento vacilante, faz praticar atos que não deviam ser praticados, e quando o arrependimento vem, já estão feitos. Agora, meus amigos, acompanhai-me nessa prece e não esqueçais. Quando pensardes em mim, procurai encaminhar a corrente do vosso pensamento para o alvo que vos apontei, em prol dessa pessoa, cujo nome não declino, mas a quem quero que a vossa prece beneficie. Seja Deus louvado para todos sempre. Irene. Em 9 de outubro de 1936. Quando colidir a lei divina com a humana. Glória seja dada a Deus, e paz na terra aos homens. Meus amigos, meus irmãos, fazendo um voto sincero, partido do meu espírito, com todo o amor de um verdadeiro irmão, eu vos suplico atenção às palavras que vou proferir, porquanto, inspiradas no amor de Jesus e no vosso próprio amor, elas visam trazer-vos alguma luz sobre problemas que, muitas vezes, as vossas próprias mentes não sabem resolver. Não há ninguém, na terra ou no espaço, que não necessite de auxílio, de amparo, de proteção. Os próprios espíritos iluminados recorrem ao Divino Mestre, para que ele os inspire e lhes ensine a resolver aquilo que só a sua sapiência pode resolver. E o Cristo, sereno e doce, deu o exemplo na terra, quando, dobrando os seus joelhos, orava ao Pai que está no céu. Meus amigos, não façais mais difíceis as situações da vida do que elas realmente o são. Não é comum, na criatura humana, a ideia de voltar-se para Deus. Sempre que encontra um embaraço, o homem debate-se, aflige-se, busca em si mesmo recurso, quando muitas vezes esse recurso só lhe pode vir da providência excelsa de Deus. A lei de nosso Senhor Jesus Cristo é de amor e paz. Esteja, em primeiro lugar, o crente espírita dentro desta lei, ponto capital para suas realizações mais nobres, para a satisfação e cumprimento de todos os seus deveres, para o livre curso das suas ideias, porque, neste caso, estarão protegidas por quem pode com segurança sustentá-las. Ponha-se o crente espírita dentro da lei da paz e amor, que lhe foi traçada pelo Senhor dos Senhores. A ninguém torneis mal por mal, disse o Divino Mestre.
A ninguém devais senão o amor com que deveis retribuir qualquer outro sentimento contra vós. Cumprindo este preceito, segue-se imediatamente o cumprimento do outro, que é a paz e o seu estabelecimento entre os homens. Todo aquele que é saturado do amor de Deus e tem o desejo sincero do amor do próximo, consequentemente é um candidato à verdadeira paz, por não encontrar dentro de si sentimento algum que seja obstáculo a essa tranquilidade que deseja. Quem ama sente-se feliz quando o amor é compreendido em sua alta significação, quando ele não vem mesclado de sentimentos outros, que o homem lhe empresta. Esse amor está dentro da lei do cristianismo. As almas afins não se podem afastar, como que uma fatalidade as impele uma para outra. As almas que se estimam, que combinam, que têm sentimentos iguais, idênticos umas às outras, por mais que o tempo ou a distância os afastem, tempo virá em que se juntarão. O respeito à lei divina deve ser a norma de proceder do homem verdadeiramente cristão. E, quando a lei divina se choca com os decretos humanos, é preciso saber, nesta colisão, escolher a verdadeira, que deve ser atendida. Por vezes, as leis humanas colidem com os estatutos divinos, que sejam elas postas de lado, para que sejam cumpridas as leis do Senhor. Assim, o preceito não matarás é divino. No entanto, a lei humana ordena em que se mate. E o homem, que mata sob a proteção da lei, não se considera culpado, porque cumpre um ato de justiça. Pergunta-se a este homem, se o preceito divino te proíbe expressamente matar, por que o fazes? Porque a lei humana te ordena. Mas a divina te proíbe. E o homem, que não compreende a alta significação dessa escolha, vai muitas vezes sacrificar o seu bem espiritual ao capricho de uma lei humana. Outras leis, igualmente iníquas, têm a justiça humana, leis que são variáveis de país a país, de nação a nação. É um direito que difere, que aqui ordena de um feitio, para adiante ordenar de outro inteiramente oposto. Daí a iniquidade dessa lei, porque, se ela fosse justa, real e verdadeira, inspirada nos sentimentos do Criador, não poderia ter duas formas de interpretação. Se uma nação aceita como boa, sendo ela um princípio de justiça, claro seria que a outra nada lhe teria a opor. No entanto, o que aqui é louvável, justificável, acolá é iníquo, rejeitado. Eis o que se dá com as leis humanas. Assim, pois, todas as vezes que as dificuldades transitórias da vida vos colocarem neste dilema, escolhei sempre a parte que diz respeito às ordens divinas. É um conselho que vos dou, pela observação constante da vossa vida diária. Meus amigos, eu vos conheço a todos. Eu vos visito, muitas vezes, com intenção sincera de vos dar inspirações, felizes, e noto o desacerto das vossas convicções, a incerteza, as dúvidas das vossas resoluções, noto o vai-vem dos vossos pensamentos, por vezes decididos, por vezes recuantes. Às vezes, rejeitando decisões, para logo depois as abraçardes, às vezes, atendendo a uma ideia, que é uma verdadeira intuição, para de outras, rejeitardes essa mesma ideia. Eu observo isto em todos vós, cada um a seu feitio, cada um pelo seu motivo, cada um por assuntos diversos. Venho aconselhar, ninguém se debata na escuridão, porque há luz para todos, ninguém se perca na incerteza, porque há certeza para quem a procura. Todas as vezes, repito, que as condições humanas colidirem com os interesses divinos, abraçai a lei de Deus sem hesitação, porque ela é de paz, amor, tranquilidade. Tudo quanto é iníquo, tudo quanto despede a paz, rejeita o divino, não deve ser aceito pelo crente espírita. Busque cada um viver feliz, dentro das possibilidades de uma paz serena, busque cada um ter perto de si esta onda de tranquilidade, que é a certeza de uma felicidade provisória na terra, e verdadeira no além. Paz, meus amigos, tranquilidade. Espíritos irrequietos, espíritos turbulentos, mortificam a si e aos outros.
Sede calmos, e compreendei as situações, que, por mais dolorosas que sejam, têm a sua explicação. Todos devem compreender que Espiritismo não veio para criar prosélitos e fanáticos, veio para esclarecer os homens, para encaminhá-los na linha da justiça e do dever, e fazê-los compreender o que é a verdadeira virtude, a verdadeira beleza da alma, a verdadeira justiça, o que é, enfim, a verdade no mundo em que mentira se mascara para poder iludir. A mentira, meus amigos, não pode durar. Ela terá sua queda irremediável, mas, enquanto o homem não souber dela se defender, ela causará muito dano, muito prejuízo. E a causa principal dessa demora na queda desse inimigo é o orgulho do homem, agasalhado em seu ser, a serpe venenosa do egoísmo, que vem toldar-lhe os bons ideais, perturbando-lhe os bons pensamentos e desviando do bom roteiro da vida. Meus amigos, termino como principiei. Desejo a todos vós a paz, a tranquilidade de espírito, que o meigo Nazareno veio trazer à terra. Tranquilidade que repousa em uma felicidade interna, que todo homem pode criar para si. Tranquilidade e paz, que repousam no coração da criatura que sabe crer, e que sabe se apossar dos elementos necessários para a continuação dessa mesma paz. Glória seja dada a Deus, paz seja concedida a todos os homens. Vicente de Paulo. Em 13 de 10 de 1936. O verdadeiro amor no além. A misericórdia de Deus seja com todos vós. Meus amigos, nunca se deve fugir a um testemunho, quando a oportunidade se oferece, em bem da verdade. Tudo quanto acabo de ouvir relativamente à vida eterna, é tão real, tão positivo, e eu tive tal certeza, ainda quando vivendo entre vós, que não me posso furtar ao desejo de vos dizer, meus amigos, desde meus dias terrenos, aprendi a realizar a verdade eterna da imortalidade do espírito. E mais, que o espírito apartado da matéria, continua a amar os seus amigos, a sua família, com a intensidade da sua sinceridade, e talvez mais ainda do que quando aqui estava, é também uma grande verdade. Eu continuo a amar-vos a todos, especialmente aqueles que mais de perto me tocaram, tal como quando aqui estive, e mais ainda. Tudo quanto diz respeito aos entes caros que deixei na terra, meus amigos, me interessa. Tomo parte nas suas alegrias, tomo parte nas suas preocupações, procuro intuir, procuro aproximar-me deles. E o meu espírito tem nisso um enorme prazer, um prazer imenso. Venho dizer de público, mais uma vez, para todos vós, o sofrimento, meus amigos, nos aproxima de Deus. Há pouco se falou no sofrimento de alguém que deixou a terra, muito recentemente, foi amparada pelos seus, e transpôs os umbrais da eternidade, onde repousará, é certo, de todas as penas que suportou na vida. Eu assisti ao desprendimento desse espírito. Tive ocasião de vê-lo, pairando sobre o corpo e buscando apoio em seus queridos, para o voo ao infinito. Mais uma lição para vós, meus amigos. Coragem na vida. É muito belo o nascimento material na terra, isto é, o reencarne de um espírito na matéria, mas é mais bela ainda a volta para o infinito, quando o corpo carnal se sente abandonado pelo espírito, que é vida e luz, e este se sente fora daquele sofrimento que o mortificou até então. Meus amigos, tende a certeza que a fé espírita não vos ilude, continuai a cultivá-la, continuai a aprender nos seus ensinamentos a direção para vossa vida presente, a fim de que possais colher, no futuro, os resultados dessa fé. Meus amigos, meus queridos particularmente, que aqui vos encontrais, eu vos felicito antecipadamente, eu me regozijo convosco pela alegria que inunda o vosso ser, e venho aconselhar-vos a permanecerdes sempre unidos, sempre queridos um pelo outro, sempre felizes, na felicidade que a terra consente, porque outra melhor vos aguarda no além. Não vos admireis desta linguagem, sei que causas surpresa, porquanto quando se está na terra, preso a um corpo carnal,
Nossos pensamentos, ainda que puros, se ressentem da influência do meio, da contingência da vida material. Quando, porém, se deixa tudo quanto é pertencente à terra, as afeições se apuram, os sentimentos se purificam ainda mais, e compreendemos, então, o que é o verdadeiro amor. Eu vos posso dizer com toda a verdade, a minha afeição cresceu, se é possível, e hoje, em vez de ser uma, se desdobrou em duas. Deus permita que em breve, em vez de duas, se transforme em três. Meus caros irmãos, a vós eu saúdo na paz do Senhor, fazendo votos pelo vosso progresso espiritual. Deus vos guarde, Deus vos ampare e proteja. Carmen. Em 13 de 10 de 1936. O que pensamos de Jesus? Deus seja louvado nesta casa. Que o seu amor habite em vossos corações. Meus amigos, nunca vos envergonheis da crença que professais. Essa crença é baseada no amor de Deus, revelado ao homem na pessoa de Jesus. Essa crença tem salvo muitos em momento de desespero, de angústia. Essa crença tem trazido ao mundo consolo nos momentos precisos, a graça, a fé, a confiança em uma vida que não se acabará jamais, a vida além túmulo. Meus amigos, Jesus, quando estava no mundo, perguntou de uma vez a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos silenciaram. Mas Pedro, sempre mais ousado, sempre mais atirado que todos os outros, disse para seu mestre: uns dizem que és João Baptista, outros dizem que és um dos antigos profetas que voltou à terra. E Jesus perguntou então: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro proferiu aquelas palavras, que o Evangelho registra, e que são a expressão fiel da verdade eterna: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pergunto a esta assistência, que, sem dúvida tem lá fora obrigações a cumprir, que tem deveres, cuidados, atribulações, responsabilidades, o que pensa de Jesus? Será que alguém aqui presente tenha pelo Cristo a veneração que se tem pelos grandes sábios? Jesus foi humilde. Será que alguém considera o maior de todos os mestres, um talento superior, um gênio? Jesus nada deixou escrito. Será que alguém supõe que Jesus é um dos antigos profetas, que reencarnou e que à Terra veio, autorizado pelo Pai, para falar as verdades que falou? Responde João, o evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E adiante repete: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é preciso, meus amigos, um grande esforço de inteligência para compreender a força desta asserção. Pois bem, porque há de o crente humilde, devotado ao seu Deus, desencaminhar suas ideias, para perder-se nesse barato de conjecturas, que só servem para lhe dar uma sabedoria fútil, que não tem base, e não resistem à mais leve investigação. Sábios da terra, homens de estudo, mas que pecam pela base, por desconhecerem o poder supremo de que se sentiu investido o Divino Mestre. Vós que me ouvis, nunca vos aconselhei, nem espírito algum aqui presente, o desregramento do fanatismo, porque o fanático é cego, não sabe discernir, o fanatismo ofusca a razão, oblitera o entendimento, o fanático é um ser imprestável no seio da doutrina. Aconselho, porém, ao homem, a não se envergonhar da fé que professa, que tenha coragem de dizer bem alto, para quem quiser ouvir: eu sou espírita. Tenho minha crença, mas ela é baseada nos ditames, nos preceitos do Evangelho de Jesus. Sabeis vós o que significa espiritismo fora do Cristo? A investigação dos grandes mundos. E quem pode afirmar que um espírito não cristão venha dar notícia exata do que se passa além, se ele tem o intuito de criar tão somente prosélitos, se ele vem de lá com ideias de prejudicar seus irmãos, se ele quer fazer apologia da ilustração do entendimento, fora das leis de Deus? Quantos sábios da terra vêm a esta mesa de trabalhos,
mostrando-se arrependidos da aplicação que deram à ciência humana, que possuíram na terra. Quantos? Meus amigos, quero que compreendais, não sou contra a sabedoria do Espírito, entendo que a inteligência que Deus concedeu ao Espírito é um dos característicos pelo qual ele mais se aproxima de Deus, porque pode estudar, pode aprender, pode ilustrar-se, torna-se útil, fazer descobertas, pode, enfim, ser, em qualquer ramo da ciência, a que se dedique, um grande instrutor da humanidade. Mas, em absoluto, não deve esse homem esquecer a sua situação de dependente do seu Deus. Qualquer que seja a sua sabedoria, a sua sapiência, a sua instrução, jamais deixar de subordiná-la à direção daquele que sabe mais. O Senhor dos Senhores disse: sede humildes, sede caridosos, sede bons. Meus amigos, não vos envergonheis de espiritismo. Espiritismo salva, espiritismo redime, espiritismo aponta a estrada verdadeira, por onde vossos espíritos devem seguir, para alcançar a vida eterna. Sede pois fiéis a essa doutrina, mas não vos deixeis mistificar por ideias de sabedoria que não possuís. Enquanto a vossa cultura espiritual não puder alcançá-la, esperai a vossa vez. Quando voltardes à terra, é possível que venhais a ser instrutores da pobre humanidade, por enquanto sois aprendizes de espiritismo. Testemunhai esta verdade, e, sobretudo, vigiai vossa conduta, para que possais mostrar ao mundo que ser espírita não é somente ser sábio, é ser humilde e bom. É bem mais difícil, porque a sabedoria se adquire a golpes de talento, enquanto a humildade se adquire por dotes de coração. Deus vos guarde, Deus vos proteja, e permita que eu, na minha insignificância e na minha pequenez de espírito, possa sempre trazer o meu depoimento cristão, perante esta assembleia que me escuta. Deus vos proteja e vos guie. Isaura. Em 16/10/1936. Tudo o Espiritismo explica. Seja louvado o Santíssimo Nome do Senhor. Desça sua paz bendita sobre todos aqueles que o confessam e que confessam igualmente a seu bendito Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus amigos, meus prezados irmãos, quando se vive na terra cercado de todos esses obstáculos, de todas essas dúvidas, essas incertezas, de todos esses tormentos e atribulações, que o mundo é farto em nos conceder, esquecemo-nos às vezes de que tudo isso sucede dentro da lei augusta que o Senhor traçou ao Espírito, a prova na encarnação. A vida na carne, meus amigos, é uma vida de experiência, vós tendes o desejo de transtorná-la, transformando-a em vida de prazeres e venturas. A vida na carne é a vida de expiação e prova. Quando os vossos espíritos libertos da matéria, puderem subir às atitudes que a fé conduz, olhando de lá, como nós olhamos, para o vai-vem em que se encontra o vosso mundo, azar fama, a lida contínua em que se vêem os homens, atribulados pelas coisas da vida temporal, então, é que vós compreendereis o que é a liberdade do espírito. Essa liberdade é o princípio básico da felicidade. Um ser cativo nunca pode compreender as doçuras da liberdade. Um ser livre, podendo vagar por toda a parte, podendo tocar em todos os pontos, podendo penetrar em todo o espaço infinito, com a permissão divina, compreende então o que é a verdadeira felicidade. Como quereis vós, criaturas inteligentes, vós que tendes algum raciocínio baseado na lei do próprio Espiritismo, usufruir a verdadeira felicidade, quando os vossos espíritos estão reclusos dentro de corpos carnais? O que se pode conceder ao prisioneiro é o alimento, o cômodo onde habita, enxuto, onde possa talvez penetrar um pouco de sol, a comida suficiente para manter de pé aquele corpo, mas tudo isso num espaço restrito, que não lhe permita francamente andar, sentir vida, prazer, naquele quadrado estreito que lhe foi concedido por mercê. Que prazer pode ter um homem destes, recluso, sepulto em vida? Se tiver conduta exemplar, um dia se lhe poderá melhorar a ração,
talvez lhe dê um prato melhor, talvez lhe seja permitido um pequeno passeio ao sol, enfim, uma liberdade relativa, atribuída à sua própria conduta exemplar, no meio dos prisioneiros encarcerados como ele. É o que se pode fazer, comparando o espírito ao prisioneiro cativo. Meus amigos, um belo dia de sol, um passeio campestre, a vida no seio de uma família honesta, unida, é um pouco de regalia para o prisioneiro. Se mulher, concede-se-lhe um filho, e ela vê nesse filho o seu ideal realizado. Ainda assim, esse ideal é um ponto de interrogação, na sua vida. O que será no futuro? Toda mãe deseja um homem de bem, uma mulher honesta, uma mulher pura. O que será o seu filho? Está ali no berço interessante, belo, lindo aos olhos da própria mãe. Dá-lhe a impressão de que a verdadeira felicidade está ali, mas, ao mesmo tempo, uma inquietação, como uma nuvem sombria, passa de repente sobre aquele berço, cor-de-rosa. Qual será o seu futuro? No entanto, a felicidade ali está. Meus amigos, a felicidade na terra é sempre assim, toldada por uma preocupação, por uma tribulação qualquer, por um sofrimento atroz. Alguns são fortes, vigorosos, mas não têm a paz doméstica que deveriam ter. É um que se desvia, que não pensa como seu irmão, cujo critério é falho. Outros, por seu lado, têm tudo isso, têm honestidade, têm boa vontade de trabalhar, mas parece que a sorte lhes é adversa, tudo quanto desejam, não obtêm, a dificuldade como que tem prazer em se multiplicar diante deles. A vida na terra é esta, meus amigos. Outros, talvez, estes são os casos dolorosos da vida, procurando andar direito, com o pé firme na estrada da virtude, do dever, subitamente se veem laçados como num ciclone, que parece envolvê-los na nuvem poeirenta, e eles se debatem, procurando sair daquele meio, mas não o conseguem, porque o ciclone já os apanhou de tal sorte, que os subjugou. Eles se debatem, mas em vão, como pássaro cativo a se ferir nas grades da sua gaiola. Meus amigos, por que buscar esta felicidade inteira na terra, onde ela não pode residir, senão parcialmente? Vós que tendes ânsia de felicidade, que desejais um lar feliz, sem sombras, sem perturbações, compreendei que sois espíritos vindos de outras vidas, carregados de responsabilidades, e se essas responsabilidades Deus vos concede por mercê que as possais resgatar, neste presente, por que não aceitá-las? Paciência aos corações atribulados. Coragem aos que querem desfalecer. Amar a Jesus, eu aconselho aqueles que sentem a sua cruz muito pesada. O prazer íntimo do homem, enquanto peregrino na terra, deve ser afastar tudo para se aproximar de Jesus, porque perto dele a sombra do mal desaparece, a cruz mais pesada se torna leve, o tormento mais atroz, como que é suavizado por uma brisa celeste que de lá vem. Vamos andando assim, meus amigos. Os que se amam, continuem a ser fiéis um ao outro. Unam-se cada vez mais por essa amizade estreita, que é a única coisa que realmente existe entre duas almas que se compreendem. Sejam amigos, sejam leais, sejam verdadeiros. Ninguém procure toldar o ambiente puro que deve existir no lar das famílias. E aquelas almas que infelizmente se destacaram dos seus pares, e que o destino atroz jogou no mundo à procura daquele que devia ser realmente o seu companheiro de existência, e por uma dessas causas que o mundo não compreende, mas nós sabemos por que é, se veem afastadas disso que supõem um bem. Lembre-se, há um lar eterno, firmado no além, por aquele que foi propositalmente prepará-lo para vós, segundo a sua palavra. Eu vou adiante de vós, para vos preparar lugar. Lá, meus amigos, viverá a pureza, lá viverá a verdadeira afeição, lá encontrareis a paz para vossos irmãos, lá penetrareis sem a cruz, porque ela fica na terra. Meus amigos, Espiritismo é a grande doutrina de paz, consolação e amor. Ninguém dentro do seio dessa doutrina, compreendendo-a,
abraçando-a do íntimo da sua consciência, deixará de encontrar explicação para tudo quanto se passa na sua vida, porque os pontos mais absurdos se explicarão. Assim, estudando-a pode a criatura humana compreender bem, amando-a, porque sem amor nada parece bom. E de vós, cada um, continuando a vossa trajetória da vida, esperando o dia último da existência planetária, para poderdes penetrar no além, gloriosos, e poderdes dizer para vós mesmos, penso ter cumprido o meu dever, pelo menos foi a minha intenção. Se não consegui, Deus me perdoe e me dê forças para da próxima vez realizá-lo melhor. Assim todos se sentirão bem, todos compreenderão a grandeza da fé, todos compreenderão o grande amor de Deus, e ninguém amaldiçoará as suas provas, a sua cruz, porque compreenderão que ela é pesada, quando não se tem a fé, mas suave, quando se a carrega pelo amor de Jesus. Deus vos guia a todos vós. Teresa de Jesus. Em 20 de 10 de 1936. Ensinamentos aprendidos no além. Meus amigos, meus irmãos, paz. Este estudo da reencarnação dos espíritos foi um dos que mais preocuparam a minha mente, quando aqui estive, primeiramente para não aceitar, em segundo lugar, para compreendê-lo, ou melhor, admiti-lo. Quando, porém, passei dessa vida material, em que me encontrava então, para a vida espiritual que hoje desfruto, foi que pude compreender, em toda a sua magnitude, a grandiosa lei. Eu argumentava, de mim para mim, naturalmente porque não tinha muita confiança na imortalidade do espírito, que, vivendo conforme vivia na terra, empregando minha inteligência para o que tinha maior pendor, e, ao mesmo tempo, satisfazendo as exigências do meu ser material, conduzindo-me pelas veredas que eu supunha da justiça e da verdade, nada mais teria a desejar, nem a esperar, porque, realizando uma felicidade relativa na terra, eu não tinha muita certeza da felicidade no além. Ele era para mim uma incógnita indecifrável, por mais que armasse a proporção, por mais que procurasse aceitá-la, não achei acertada a ideia de ir e voltar. Depois, prosseguindo meus estudos, eu fui pensando melhor, e vi que de fato a desigualdade no mundo era patente. Velhos de 100 anos, vivendo, crianças de meses, morrendo. Velhos robustos, fortes, sádios, rapazes franzinos, débeis, esgotando-se. Enfim, um desacerto de vida orgânica material, que eu comecei a supor então que alguma coisa de espiritual regia todo esse movimento. Então admiti, por hipótese, a sobrevivência do ser. Admitindo-a, eu percebi as tais desigualdades de fortuna, de saúde, de meio social, etc., e compreendi então, que isto tem de ser nivelado um dia. No inferno, nunca pude acreditar, no purgatório, muito menos. O céu seria a pátria eterna da felicidade. Que seria feito, então, daqueles que não haviam podido conquistá-la? Ficariam sem pátria. Admitir que fossem para o inferno, achei um absurdo, o inferno eu não aceitava, repito. Mas, enfim, Deus não revelaria clemência alguma, se para castigar uma criatura por uma falta temporária, a jogasse eternamente nas chamas infernais. E desse estudo eu procurava tirar deduções, para compreender o que poderia originar essa desigualdade social, essa desigualdade de vida, essa desigualdade de experiência, de inteligência, de tudo mais, esse verdadeiro desequilíbrio, admitido que tudo isso passasse pela mão da providência universal, que é Deus. Esta confusão no meu cérebro só se veio a dissipar, quando meu espírito raciocinou sem ele. Este raciocínio foi feito, então, no mundo em que vivo, nesse além que me esperava, para me dar lições mais proveitosas do que as que aprendi na vida terrena. Não foram os laboratórios, não foram os bancos da academia, não foram os ensinos superiores que procurei estudar, não foi o aprendizado da minha vida inteira. Quem me elucidou este ponto, foi o saber, até então invisível,
mas neste momento patente aos meus olhos, e eu pude compreender, então, a magnitude da lei da providência, que, criando todos os seus filhos em condições idênticas, com iguais possibilidades, tendo todos diante de si uma eternidade para progredir, deu-lhes para a eterna jornada, a faculdade mais preciosa de que o homem dispõe, o livre-arbítrio, a faculdade de escolher, o direito de querer. E, dispondo dessa faculdade, desse elevado poder, o espírito pode, deve aprender, escolher, realizar. Então, eu compreendi que Deus, criando o espírito, lhe deu uma infinidade de tempo para a realização do seu progresso, tempo que se torna longo para uns, pela sua incapacidade própria de progredir depressa, tempo que diminui para outros, em razão da sua sede de evolução, da sua ânsia de progredir, e faz encurtar a distância que os separa dos mundos felizes. Meus amigos, as minhas faltas foram grandes, nem eu jamais procurei inocentar-me, mas minha ânsia de saber não foi menor. Sempre tive desejo de progresso, sempre tive desejo de aprender o que se chama o incognoscível, e hoje, que me sinto neste mundo, cercado de entidades, prontas a me ensinarem, eu confesso, na terra nada aprendi. O que sei dei-vos instrutores do além. Eu venho dizer para vós, num testemunho insuspeito, porquanto a verdade já vos trouxe patente aos olhos, para que possais crer. A lei da reencarnação é a lei básica do Espiritismo. Aproveitai, portanto, meus amigos, esse presente que Deus vos oferece, que é porto seguro para o futuro que vos espera. Aproveitai esse presente, agradando a Jesus, praticando o bem, em troca, ainda que seja da ingratidão, o que mais fere o indivíduo humano. Não espereis agradecimentos de ninguém. Continuai na vossa marcha, semeando benefícios a mãos cheias e guardai impoluta a vossa fé naquele que dirige as forças universais, porque sois criação sua, porque todo espírito parte de Deus, e vós tendes o direito de completar a vossa evolução. Aproveitai, meus amigos, os dias que vos restam na terra. Crede na doutrina espírita, mas com convicção, dando testemunho dela, adiantai os vossos espíritos, praticando o bem que puderdes, e, sobretudo, sede verdadeiros em todos os atos da vossa vida. Para longe, o orgulho, a miséria, que enxovalha os espíritos, e faz com que o homem levante a cabeça quando deve ser humilde. Abaixo os preconceitos mundanos, o orgulho, a soberba, os preconceitos da sociedade. Abaixo de vez. Quantas vezes, em criaturas humildes, se encontram corações magnânimos? A maior virtude que um cristão pode ter é compreender que a humildade exalta a criatura humana. O orgulho, que rua por terra, porque é a causa de grandes males. Progredi dentro da humildade, elevai-vos, estudai, aprendei que a lei da reencarnação é a tábua de salvação em que Deus vos reabilita das quedas, em que Deus vos coloca contra as tentações que vos aparecem no mundo. Assim, nesse progresso incessante, possam os espíritos, quando penetrarem no além, ser compreendidos e abraçados pelos vossos irmãos que, ansiosos, vos esperam do lado da vida eterna. Henrique Câmara, médico. Em 20 de 10 de 1936. Mais uma aliada. Meus amigos, meus prezados irmãos, eis-me em vossa presença pela primeira vez, trazida pela mão piedosa do bondoso guia, meu assistente, espírito que inicia meu passo nesta casa de caridade. Que posso eu fazer por vós? O que poderá o meu espírito alcançar da misericórdia divina, para derramar copiosamente sobre vós? De que bênçãos me fará o Senhor portadora, para trazer aos meus irmãos, que neste recinto se encontram? Meus amigos, não procuro esconder, bem ao contrário disso, declaro publicamente, a simpatia que tenho pela causa cristã de espiritismo na terra, muito especialmente pelas obras de caridade deste feito instituídas sob os moldes espíritas, casas de caridade, que amparam crianças desvalidas,
casas de caridade que, não somente buscam beneficiar os corpos materiais, dando-lhes o sustento necessário ao seu desenvolvimento material, como também lhes fornecem alimento para o espírito, ensinando-lhes as regras do bem viver, segundo as normas do espiritismo cristão. Eu tenho muita simpatia por essa espécie de trabalho, e o meu espírito se regozija de ter tido a permissão de vir perante vós, atraído por um sentimento amigo, um desses afetos que jamais se arrefecem, porquanto fazem parte integrante do nosso ser. Meus amigos, eu sei que já estou sendo reconhecido através destas palavras que pronuncio por outros lábios, neste instante, e devo declarar mais, para que todos se tranquilizem e para que não haja qualquer dúvida a meu respeito. Sinto-me perfeitamente amparada no mundo de luz em que me encontro. Levada pela caridade bondosa do nosso guia, ao seio dessa falange luminosa que prestigia, ampara, e, solicita, está sempre de acordo com o movimento espiritual desta casa, eu me sinto inebriada em seu meio, porquanto a sua luz, a sua glória, o seu afã de progresso são igualmente o desejo que eu sinto dentro do meu espírito. Abençoados sejais vós todos que vos interessais pelo trabalho de Jesus Cristo na terra. Abençoado seja todo chefe de família, que, não obstante os encargos da sua casa, ainda se lembra de que aqui existe uma família que também lhe pertence, porque a família espiritual é de todos. Abençoada seja a mãe de família que, tirando dos seus próprios filhos, o que de direito lhes pertence, ainda reparte com as crianças necessitadas. Deus permita que estes gestos nobres de caridade cristã, partidos de corações tão sinceros, recebam a recompensa que merecem, no futuro, que só Deus sabe quando será. Meus amigos, meus irmãos, para o início de uma comunicação, nesta casa, é o suficiente. Que tenho para vos dar, senão a certeza imortal desta vida que não acaba, senão a certeza verdadeiramente inamovível de que os espíritos sobrevivem à vida do corpo. Aqui estou eu, partida da terra em tão tenros anos, adolescente ainda, em primeira infância, quase. O meu espírito tomou posse do seu próprio eu, e conhece perfeitamente a sua personalidade, o seu passado, e rende graças ao Criador de todos os mundos pelas esmolas que lhe tem concedido. Palavras particulares a quem as espera de mim. Deus tem dotado o homem de um critério para saber orientar-se na vida. A razão é o fiel da balança, funcionando a razão livre de empecilhos, ela se mostrará clara como a luz do dia. Trabalhai, Deus abençoe o trabalho. Não desespereis, tudo quanto é nobre, tudo quanto é justo, tudo quanto é incentivo de progresso, Deus aprova. Só os meios ilícitos, aqueles que não podem aparecer, senão a sombra, só estes são detestáveis ao Senhor. Ele é a luz, a claridade, a verdade, a sabedoria, e a simplicidade ao mesmo tempo. Tudo quanto é astúcia, tudo quanto é escondido, oculto, para não aparecer e poder agir mais francamente, não é agradável aos olhos de Deus. Mas a franqueza de maneiras, o trabalho, Deus aprecia. Eu rogo ao meu Senhor, neste instante, com toda a humildade do meu espírito, que abençoe as minhas amigas, crianças como eu fui, para que todas elas compreendam as verdades eternas e se guiem por elas. Esta será a defesa, o farol de suas vidas. Um nome eu darei, neste instante, e, para que se não confunda com o de alguém que também aqui dá comunicações, eu também darei o meu segundo nome, ou melhor, o último, para que possa ser separada a minha pobre individualidade, dessa individualidade fulgurante, que aqui se comunica constantemente. Deus vos guarde. Irene Nascimento. Em 23/10/1936. A bagagem do espírito. Meus amigos, prezados irmãos na mesma fé, Deus vos guarde. Tudo quanto se passa numa sessão de espiritismo prático, serve de instrução à assistência que desconhece esses fenômenos, mas também serve de instrução para o crente amoroso dessa doutrina.
É um momento em que todos se congregam sob a égide sacrossanta da caridade cristã, no intuito de beneficiar as almas sofredoras do além, ensinando-lhes aquilo que, pela sua incapacidade, não podem aprender sozinhos. Não se conclui daí que as sessões de espiritismo prático sejam mestras dos espíritos. Não,